os acrílicos lá, tá bom? Para colocar? Boa tarde. Ah, esse aqui que está funcionando. Vamos começar? Boa tarde, pessoal. Sou Letícia Senra, Community Leader aqui do Cubo, responsável pelo Cubo Health. É um prazer enorme estar recebendo vocês aqui hoje, até porque é uma segunda-feira chuvosa, uma tarde indecisa aqui em São Paulo, mas é muito prazeroso para a gente estar voltando a fomentar o Cubo Health aqui dentro da nossa comunidade. Quem está no Cubo a primeira vez? Boa, bacana. Olha aí o nosso ecossistema chegando nos externos. Para a gente é muito importante. Bom, pessoal, o Cubo é uma associação sem fins lucrativos. Ele nasceu de uma idealização entre o Itaú e a Redpoint, muito com o objetivo de fomentar o empreendedorismo tecnológico, unindo os principais atores do ecossistema de base tecnológica. Startups, corporações, instituições de ensinos, parceiros, investidores. Então, precisava-se ter um polo onde fomentava os ecossistemas. E aí a gente une todo mundo aqui no nosso prédio. O Cubo ele é muito focado nos nossos principais atores, né? Startups, corporações, investors e parceiros, e com um único objetivo em comum: conexões. Então, para a gente é muito valioso fazer conexões relevantes que gerem a potencialização de negócio para ambas as pontas do ecossistema, envolvendo todos os atores. Aqui é só para vocês terem ideia um pouquinho de como é o nosso portfólio. Hoje a gente conta mais hoje no nosso portfólio tem mais de 500 startups. Juntas elas vêm movimentando aí uma receita de 7,1 bilhões. Juntas eles fomentam trabalhos, né, fornecem trabalhos, então mais de 25 mil colaboradores. É o número que o nosso ecossistema de startup consegue fomentar. Então, isso é o que a gente vê, o quanto forte é o ecossistema que o Cubo consegue oferecer. E aqui de todos os segmentos, tá, pessoal? Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre os hubs. As nossas corporações essas que se unem junto às startups para fomentar um hub específico. Essas corporações elas estão no Cubo de uma forma também via plataforma. Então, temos memberships digitais, corporações que acessam o Cubo via omnicanalidade e as que acessam de uma forma de exposição de marca está aqui dentro de um lounge ou um andar específico. A nossa última comunidade de investors foi lançada em junho ou julho do ano passado. Temos aí 12 fundos. Desses fundos, mais de 300 startups investidas, né, dentro do portfólio deles, e sob gestão, mais de 2,1 bilhões aí de dólares, que também olham para dentro da nossa comunidade, gerando oportunidade para as nossas startups. Nossa rede de parceiros, o Cubo não faz nada sozinho, a gente precisa ter parceiros para fomentar isso, então, um outro lado do ecossistema é a parceria. Instituições nos procuram para agregar valor para a nossa comunidade. Então, todos os nossos atores que estão aqui dentro do Cubo conseguem acessar essa rede de parceiros com algum benefício específico. E o Cubo ele é omnicanal, pessoal. A gente consegue estar aqui num espaço físico dentro, na Vila Olímpia, um prédio de 13 andares, mas a gente também consegue oferecer essa omnicanalidade aonde a startup estiver, aonde o ator do ecossistema estiver, via nossa plataforma Cubo.network, e o nosso programa de eventos, que são exclusivos para quem está compondo esse nosso ecossistema. O Cubo é o hub de hubs, né? Obrigada. Desligou o som. Dentro dos hubs de hubs aqui, a gente tem mais de 25 segmentos, mas temos 10 hubs específicos em verticais. Então, a gente tem agro, Cubo Constru Living, educação, ESG, fintech, Cubo Health, logística, marítimo portuário, retail e smart mobility. Cada um desses hubs é uma comunidade onde a gente olha para o desafio do segmento, onde a gente une os desafios, as corporações, as instituições, para realmente inibir todas as ineficiências que o segmento apresenta.
Cubo ESG, né, a gente olha muito para a iniciativa Net Zero, então, hoje o ESG está de uma forma transversal nas corporações, então, a gente entende que a gente consegue atuar em todos os segmentos via Cubo ESG. Dentro de ESG, a gente olha para 2 pilares importantes, que é a diversidade, Afrocubo e Mulheres ao Cubos, então, a gente movimenta e levanta realmente essa bandeira aqui dentro. Diversidade é um pilar muito importante dentro do Cubo. E hoje, para falar de Cubo Health, né, transformando a saúde por meio da inovação, o Cubo Health ele nasce com esse intuito, né, de impulsionar a tecnologia e a ciência por meio da saúde e o bem-estar das pessoas. Então, hoje a gente conta aí também com mais de 40 health techs em diversas pontas dentro do ecossistema da saúde. A gente olha, então, para awareness, informações em prevenção, diagnóstico, tratamento, alternativas de tratamento, então, saúde do futuro, tudo isso a gente consegue discutir aqui dentro, junto com essas 40 startups também. Um pouco do nosso portfólio, algumas, né, vocês devem conhecer pelo ecossistema. E hoje não vou delongar muito mais, a gente vai falar aí um pouquinho, junto com essas feras que toparam estar aqui com a gente nessa tarde. Vamos discutir verdades amargas na saúde. Acho que tem várias verdades e muitas amargas para serem abordadas. Vou chamar à frente aqui o Lorenzo, só para conduzir esse momento. Olá. Oi, pessoal. Saúde. Sejam todos bem-vindos. Prazer receber vocês aqui e eu ser host desse evento que muito me anima, né? Um tema interessante. E aí eu já ouvi que, além de amargo, pode ser ácido também, gente, aqui no nosso debate hoje. Muito obrigado. Eu sou Lorenzo Tomé, eu sou médico, eu sou fundador da SD Conecta. A gente é um hub de comunidades médicas que fica aqui no ecossistema do Cubo. Hoje a gente tem cerca de 26 mil médicos que entram na plataforma, no aplicativo, para discutirem casos. É como se fosse uma rede social voltada para a discussão de casos. E esses médicos, eles entram em comunidades. Então, a gente tem as comunidades, Cardiogram, Endocrinogram, Pedigram, e os médicos, só entram médicos, eles entram, discutem casos, pedem ajudas, como se fosse um grande fórum e as funcionalidades. Eu também sou host do podcast Saúde Digital. Alguém já escutou podcast Saúde Digital? Ah, legal. É um podcast que fala sobre inovação e tecnologia na saúde desde 2018, está no ar. Tem no YouTube, no Spotify, todas as plataformas de podcast. E eu costumo receber lá semanalmente empreendedores, pessoas que estão inovando e levando tecnologia para a saúde. Desde 2018, hoje temos cerca de 6 mil ouvintes mensais para transformar a saúde. A gente contribui com essa transformação através de conhecimento. E uma coisa que a gente vai tentar fazer aqui hoje com os nossos convidados. Vou chamar aqui minha colega Daniela Camarinha, vem para cá. Rogério Scarabel, seja bem-vindo, obrigado. Ítalo, meu colega, Ítalo Martins da FIBO. Sejam bem-vindos, vamos... Fica à vontade. Vamos começar o nosso bate-papo. Pessoal, os meetups aqui do Cubo, a gente gosta de ser bem interativo. Então, se vocês tiverem dúvidas, né, Letícia? Pode levantar a mão, a gente leva o microfone e a gente bate um papo. Vocês vão ver que eu vou também passar a palavra para vocês, para a gente participar, né? Quando a gente reúne, assim, pessoas do setor de saúde, essa colaboração, essa troca é muito importante. Para a gente começar esse nosso bate-papo, eu vou começar com a nossa convidada, Daniela. Queria que você contasse um pouquinho seu background, algo como eu fiz aqui para se apresentar. Depois a gente passa para o Rogério, depois passa para o Ítalo, e depois a gente começa o nosso bate-papo. Combinado. Bom, boa tarde a todos. Obrigada. É muito bom estar aqui com vocês para falar de algo tão importante que, pelo menos nós aqui, tenhamos insights para ajudar esse setor a sobreviver. Bom, eu sou administradora, sempre atuei na área da saúde. Deixei a vida como executiva. Acho que faz parte aí de uma verdade amarga, né? Não é fácil. Para quem está no mercado, né, corporativo, a gente sabe o quanto é desafiador. Resolvi empreender há 15 anos e tenho hoje aí o Care,
que é uma empresa, uma agência full service, que faz desde consultoria e assessoria para a área da saúde, M&A, e desde 2020 a gente atua como agência de publicidade também, né, com esse viés todo de ajudar a ser um grande aliado no crescimento das empresas de saúde. Também sou host de um podcast, né? Estava combinando aqui com o Lourenço, que eu admiro muito o trabalho que ele tem feito, que é o Dani Talks. Então, também está no YouTube, mas no canal da YouCare, e no Spotify como Dani Talks. Tenho aqui uma pessoa já entrevistada, 2 pessoas, então o Ítalo faz parte já do Dani Talks, e a Marili, que está ali. É muito bom tê-los aqui também comigo. Vamos lá, Rogério, conta um pouquinho do seu background para a gente. Boa tarde, tudo bem com vocês? Ô, coisa boa. Sou advogado atualmente do escritório Miglioli, Bianchi, Borrosino, Bellinati e Scarabel. Não por outro motivo, ele chama M3BS. Né? É impossível falar esse nome todo. Eu advogo desde 1998, então já tem 25 anos. Sempre na área da saúde, nunca advoguei em nenhuma outra especialidade. Em 2018, fui convidado a integrar a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, de 2018 até 2021. Fui diretor da DIPRO, da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos, que as suas atribuições estão reajuste, incorporação de tecnologia, portabilidade, produtos, a rede. Ou seja, bastante matéria que impacta na sociedade, impacta na vida do beneficiário. E de 2019 até 2021, eu fui presidente da ANS. Também saí em agosto de 2021, quando a pandemia acabou, o pessoal achou que não era mais necessário, falou, então pode ir embora. Na verdade, é um mandato. Mas eu saí em agosto de 2021 e estou com o escritório agora, em advocacia. Nós somos um escritório vocacionado, ou seja, nós só conversamos saúde, nós só falamos de saúde 24 horas, atendemos só empresa também, a gente não atende beneficiário. E a gente vem desenvolvendo esse trabalho. Sou um investidor e advisor também de algumas startups, de 7, na verdade, incluindo a FIBO. Sou advisor, um convite muito gentil do Ítalo para fazer parte da FIBO, que eu acredito bastante. E estamos aqui a agradecer a gentileza do convite, a gentileza do bate-papo. Espero contribuir com vocês também. Perfeito. Grande Ítalo, conta pra gente sua história aí, que tem muita coisa aí, hein? Bom, boa tarde. Primeiro, fiquei muito satisfeito de ver que tem vários que foi a primeira vez aqui que veio ao Cubo, né? Então, como o Lourenço falou, eu sou médico assim, e executei a medicina até 1 ano atrás, né? Trabalhava muito em UTI como cardiogeriatra, fiz a parte acadêmica inteira, fiz o doutorado aqui no INCOR, coordenei doutorado lá em Fortaleza, que é minha cidade que me acolheu, sou paraibano. Mas eu tive uma oportunidade de correr e percorrer todos os prismas, todas as faces do prisma da saúde. Então, fui prestador, já fui hospital, fui operadora por 17 anos. Né? Então, até que chegou lá a pandemia, fiz o meu último êxito em termos de operadora e comecei o que se tornou a FIBO 2 anos atrás, na verdade. E para resumir, assim, realmente eu tive essa sorte de percorrer todo esse espaço. Fui pesquisador, fornecedor, speaker de laboratório. Então, é bom que você vai colhendo informações e vendo várias realidades diferentes, várias verdades, amargas ou não, né? Eu disse a ele que a gente pode ser amarga ou ácida, mas a gente transforma hoje em doces, né? A gente consegue fazer isso. Mas durante a pandemia, a gente conseguiu fazer vamos dizer assim, uma pivotagem de novo de carreira. Eu saí como médico, fui para empreendedorismo e agora como startup, que é um bicho diferente, é um empreendedorismo diferente. E a gente fundou o que começou sendo a FIBO. A FIBO é uma multiplataforma que a gente conecta todos os players, desde as operadoras, os corretores, as empresas. Inicialmente B2B, né? Então o nosso cliente final é a empresa, é o cliente RH.
em que a gente dá dos fornecedores como operadoras, as grandes operadoras do país, mas também como fornecedores que a gente fala de não regulados, né? Então, do fornecedor lá de academia, de bem-estar, inclusive de soluções de alimentação, vale refeição, porque se conectou também esse processo, e também algumas iniciativas de cartão de desconto, consultas, exames, e todo o ecossistema de saúde, literalmente. Não é fácil, porque conectar a saúde que não está conectada é bem complicado, mas eu acho que a gente está conseguindo. A gente já está com 67 mil vidas, mais de 1.000 produtos na plataforma. A gente transacionou ano passado mais de 100 milhões dentro da plataforma. Então a gente acredita que talvez tenha encontrado aí o fio da meada aí da conexão do setor. Obrigado. Perfeito, Ítalo. E a gente, quando foi planejar esse painel, a convite do Cubo, né? O Cubo, como a Letícia explicou, ele dá esse apoio muito grande para nós que estamos aqui enquanto startups, conectando a corporates, a clientes, a investidores, né? E esse ambiente de densidade, muitos eventos aqui, todo dia, de segunda a sexta, tem eventos aqui, a gente sofre no elevador quando a gente vem trabalhar, mas, em contrapartida, a gente tem essa conexão, essa densidade de pessoas. E aí, aproveitando esse trocadilho aí dos sabores, as verdades podem ser amargas ou azedas, né? Mas a função aqui é a gente tentar transformar em doce, mas ninguém pode sair daqui azedo com esse painel aqui. Então, mas quando a gente escolheu esse nome, foi na tentativa de trazer verdades mesmo, né? A gente tende a participar muito de painel e fica muito superficial, fica ali tangenciando. E aqui aí fez parte da montagem desse painel para a gente falar de verdades amargas, e a gente quer contar com vocês mesmo nessas perguntas e respostas. Camarim, a primeira pergunta é sobre do ponto de vista do paciente. Você sempre olhou para o paciente. E o que é uma verdade amarga para o paciente quando a gente olha o sistema de saúde? Eu vou tirar o SUS. Vamos olhar para o sistema de saúde suplementar. Conta para a gente. Bom, um desafio falar desse paciente, porque acho que de uma maneira muito clara e transparente, eu acredito que o paciente ele é o elo invisível do setor, né? Muitas vezes ele não é enxergado, ou a gente finge que não o enxerga, né, corretamente. Isso. E eu tive, acho que, duas passagens muito importantes. Primeiro, quando eu decidi fazer minha dissertação de mestrado, eu estudei a cocriação de valor no setor da saúde e fiz um estudo de multicaso com as 5 principais operadoras na ocasião. Quando eu fui defender a minha dissertação, na plateia tinha a Malik, né? Então a gente tinha médicos importantes que sabiam do que eu estava falando, e tinha uma pessoa muito importante, docente, da área de marketing e estratégia. E quando eu terminei, ela falou assim: pelo que eu estou entendendo, o setor adoraria se o paciente não existisse. Então aí você vê, é o invisível, né? Então aí, pensando nisso, eu acredito que o aspecto da cocriação ele pode nos ajudar bastante a minimizar esse amargo, né? Então, como que você vai cocriar a partir dos olhos também do paciente? E quando a gente fala de experiência do cliente, eu estive por 3 vezes na Cleveland Clinic, que foi o braço da experiência do paciente, do cliente. O que a gente vê? Que você só consegue escalar a jornada do cliente dentro do ambiente da saúde quando você olha a jornada sob o ponto de vista dele, né? Então, todas essas questões, principalmente, eu admiro muito o trabalho do Ítalo, que é você trazer a tecnologia para ajudar também o cliente a tomar decisões mais coerentes. E no caso do Scarabel, me chamou bastante atenção que você falou, eu não atendo o paciente, né? Então, quando a gente vê que os incentivos também são diversos, né? Então, quem é o maior prejudicado? É o paciente, que ele não entende. Então, a gente tem que também trabalhar essa questão do empoderamento do paciente, né? Como? Através de abertura em participação de comunidades, né? Então, a gente tem várias associações de pacientes que poderiam muito, né, contribuir com isso. A gente tem
toda uma questão de empoderamento através das iniciativas digitais. Então, um pouco disso a gente vem tentando fazer também, que é criar essas jornadas e ajudá-lo a participar de todo esse aspecto. Mas eu acho que a principal verdade aqui é não enxergar esse paciente como ele deveria ser enxergado. Perfeito. E quando a gente olha, né, a importância que o paciente tem nesse ecossistema, a gente precisa de um órgão regulador para defender os direitos, né, porque é a parte mais fraca dessa equação. Em teoria, é a parte mais fraca. Então, a gente precisa do órgão regulador. E a gente tem o prazer de receber o Scarabel aqui, que já foi presidente da ANS, e eu queria entender com você, assim, um pouco, antes de falar de verdade amarga, eu acho que a gente precisa entender, quando a gente entende o histórico, a timeline, a evolução dos fatos, fica mais fácil a gente predizer o que pode vir, né? Queria que você trouxesse um pouco desse histórico da saúde suplementar no Brasil. Bem interessante sua pergunta. O Brasil ele pós-Constituição, né, nós temos uma Constituição cidadã, que, na verdade, ele tem um início ali da Revolução Sanitária, né, que foi chamado, né, de todo o empoderamento sanitário, e traz para o SUS, né, um modelo universal para todo o país, um modelo tentado copiar no mundo inteiro, muito importante. E logo em 1990 vem o Código do Consumidor, também um instrumento extremamente moderno, copiado também no mundo inteiro, o nosso Código do Consumidor, e aí então inicia os debates e a discussão a respeito da saúde. Os planos de saúde existem desde a década de 30, né, desde a década de 30, onde começaram a se organizar para prestar assistência às caixas de autogestão, mas nesse período você tinha um componente meramente econômico, era um contrato, uma contratualização de serviços, né? Então tinha algumas coisas muito impressionantes, assim, 3 diárias de UTI, né? Então, assim, como é que, né, você faz isso, depois você paga, então, e várias outras coisas, atendia uma coisa, não atendia outra. E, então, para que o investidor pudesse fazer o investimento nessa área, é necessário que tenha uma agência. Então, o Brasil importa, na década de 90, no governo, no governo Fernando Henrique, essa idealização europeia, um pouco da americana e um pouco da australiana, de regulação. Mas lá o desenho é outro, né? Lá a regulação nasce para que o privado, o ente privado, pudesse fazer parte e pudesse prestar o serviço. Então, para toda uma população onde você tem o ente privado. No Brasil, foi por uma determinada população, apenas uma parte dessa população. Então, por isso que no Brasil ele é muito peculiar. Aqui nós temos a regulação econômica, que é o princípio da agência, você regula a economia para manter o equilíbrio. Só que no Brasil você também acaba regulando a assistência, né? Então, se de um lado a própria agência incorpora a tecnologia, ou seja, a assistência, cuida da assistência, cria regras para a assistência, do outro lado ela quer que tenha uma instituição saudável para fazer essa entrega e em algum momento acaba também criando um cálculo de teto para o reajuste, né? A agência não define o reajuste, ela define um teto para o reajuste e que você pode fazer. Então, ele foi desenvolvido em produtos e ele visa realmente criar esse equilíbrio, né? Então, a regulação ela vem para dizer quando você precisa fazer essa entrega, porque senão a entrega não é feita e a saúde não é concretizada, não é efetivada. Então, e nasce também nessa época, nasce a concepção de rol, porque ele visa combater a obsolescência tecnológica, né? Porque se você não tiver alguém que obrigue, então o rol, muito curioso, como que depois de 20 anos a gente olha para o rol como algo restritivo, mas na verdade o rol é a segurança do consumidor. Ele nasce para ser a segurança do consumidor, aonde do que você contratar você não pode ter menos do que isso que está no seu contrato, é daí que vem a precificação,
né, que é a incorporação, o pacto intergeracional, que faz o cálculo de risco, você define o preço e a quantidade de pessoas dentro desse mútuo, de como é que você vai fazer o cálculo para isso. E hoje querem tirar o rol, e mais curioso que é um movimento do próprio consumidor, né? Então, realmente, a história muda, e há esse avanço, e acabam gerando as operadoras de saúde no formato como nós vemos hoje. Uma coisa que a gente esquece, e é importante a gente não perder de vista, é que mercados de massa e esses tipos de mercado de questões e de produtos essenciais, alimentação, transporte, saúde, eles têm uma forte influência econômica e uma forte influência política, né? Posso dar vários exemplos, né? O Brasil é o país que mais tem dentista no mundo. E nós temos 32 milhões de desdentados. Se você abrir a televisão agora, você vai ver que nós alimentamos não sei quantos bilhões de pessoas ao redor do mundo, né? O agro é pop, o agro é rock. Mas nós temos gente passando fome aqui. Nós temos a energia, mas, enfim, dá para fazer um... Né? Então, porque ele tem uma forte influência econômica e uma forte influência política. Porque, no final do dia, a verdade é uma só. A saúde não tem preço, mas a doença é um baita produto, né? Então, é disso que nós estamos falando, né? Quando você fala da regulação, quando você fala da parte econômica, você está falando da doença. Quanto é que custa? Se você olhar o PIB, é quanto se gastou com a doença. Não quanto se evitou. Não sei se vocês se lembram, uns 2, 3 anos atrás, tinha uma reportagem da Dinamarca, se eu não me engano, da Noruega, que lá tem um índice de felicidade, um índice de bem-estar. O que eu gasto, o que é que ele representa para o cidadão? Né? Hoje a gente só sabe o que a gente gasta. Então, se você investir, tem até um postzinho bonitinho do ciclista, né? Que ele não conhece? Tem no Instagram, toda hora aparece aí. O ciclista não gasta gasolina, não gasta com carro, não gasta com seguro, ele só perde mesmo para o desgraçado do cara que não tem bicicleta, né? Assim, ele não contribui com nada, né? Ele contribui com a economia girando. Então, basicamente é isso que a gente faz hoje, né? O PIB da saúde, 9%, 9,5% do PIB brasileiro é da saúde, mas nós estamos computando o que é que a gente gasta e não o que a gente preserva, o que é que a gente investe na saúde. Então, dentro desse contexto é que hoje a gente se depara com a questão da regulação. A regulação vem num cálculo de tábua atuarial, que hoje a gente precisa entender se isso faz sentido, o cálculo do produto, né? Porque hoje os custos estão altos e o que pode vir a acontecer é desse grupo ficar menor, né? Você acaba tendo uma diminuição desse grupo que está pagando por um acesso melhor, porque ele vai ficar tão caro que não são todas as pessoas, já é assim que funciona, né? Ele já é um produto caro, que ele é assim que funciona. Então, isso daí que é a questão de você hoje estar pensando se o produto faz sentido, se a rede faz sentido. O sistema de rede que hoje funciona faz sentido? Ele atende ao consumidor, ele atende ao contratante, né? Os produtos que eu coloco na praça, ele atende, faz sentido, né? Esse desrespeito pelos contratos, essa intervenção do Poder Judiciário, essa intervenção do Poder Público, do Legislativo, está contribuindo para o setor? A gente não mede também, né? A gente não sabe o que é que o setor privado está entregando, o que o setor público está entregando. A gente não tem medição disso, né? Então, penso que criar indicadores seria um próximo passo, né, de nós sairmos dessa ideia do processo e passarmos para uma visão de ver a entrega, né? O que é que nós estamos entregando? Acho que isso faz bastante sentido para mim. Perfeito. A sua reflexão é muito interessante, quando você fala saúde não tem preço, mas doença é um baita negócio, né? E aí já me vem aqui na minha cabeça que a gente tinha que ter o Ministério da Doença,
o plano tinha que chamar plano de doença, e não plano de saúde. Eu sou médico, sou da área da doença, e não da área da saúde, porque, na verdade, todo mundo aqui é da área da doença, porque é isso que movimenta a economia ainda. É isso que a gente ainda não conseguiu virar a chave. E quando a gente pensa que está todo mundo aqui, o cubo tinha que ser cubo doença, não é cubo health. Mas por quê? Porque é isso que movimenta a economia. É a doença que ninguém quer ficar doente, é a doença que eu tenho medo, que eu quero ter o plano, é a doença que me mantém dentro da empresa, porque se eu ficar doente, eu vou sofrer, então eu quero ter um plano de saúde. E aí, quando a gente olha sobre essa perspectiva, fica mais fácil a gente entender essas diferenças, essas inequidades, esses desequilíbrios de mercado, porque todo o sistema está voltado para a doença. E quando a gente olha isso, fica muito mais difícil a gente desenvolver um sistema de pagamento por performance, a gente medir indicadores, a gente investir em acabar com o fee for service, porque o fee for service é o que trata a doença. Então, só para a gente trazer esse ponto, porque você traz... Né, e aí, quando a gente começa a olhar que tudo gira em torno da doença, a gente vê que não dá para... Tem que aceitar que essa é uma verdade amarga e a gente precisa entender como que a gente coloca a saúde na pauta. Né? Por que é tão difícil colocar o paciente no centro? Porque a saúde não está no centro. E eu vou passar a palavra para o meu colega Ítalo. Eu fiz essa, porque eu gostei muito da associação dele e eu sei que você tem muita experiência com isso, Ítalo. E aí eu queria, do ponto de vista do médico, cara, desses quais são as verdades amargas, das fraudes, né? A gente foi notícia do Fantástico aí, domingo à noite, a gente vê como tem sido comum isso de fraude. Queria que você desse sua verdade, falasse um pouco da verdade amarga da indústria da doença. A indústria da doença. Na verdade, assim, eu vou falar sobre, do ponto de vista da minha experiência que eu tive na minha vida de ter vivido um pouco de cada ponto, né? Eu acho que o problema da saúde é como se fosse um novelo, né? Você não sabe, você sabe se puxar o fio errado, piora, né? Concorda? Então, o novelo aqui está todo alinhado, está aquela, né? Vê um gato ali, misturou tudo e você tem que desalinhar, desatar todos os nós. E se você puxar o fio errado, você piora. Então, eu trabalhei muito, o pessoal fala hoje de linha de cuidado e tudo mais, eu comecei isso em 2005, na planilha de Excel, porque não tinha nem sistema. Então, Health Navigator, quando a gente trouxe aqui, ninguém nem sabia o significado e o que é que ela fazia. Então, fui nessa parte, não, tem que conscientizar o paciente, tem que ensinar a ele. Eu digo, se médico se dá consciência da doença, ajudasse a empoderar o paciente, o médico, a enfermeira, o nutricionista seriam os mais empoderados e não são. Geralmente deixa a saúde muito mais para lá. E quando a gente vai puxar assim, por que que a doença, né, é o grande negócio, por que que puxa, por que que ela é o centro de tudo? É porque o interesse traz para ela. Então, na hora que você vê todos os problemas da saúde, a gente está num período que ainda eu não considero o fundo do poço, mas bem ruim, o grande ponto é que existe um desnivelamento de interesses. É isso que eu trago aqui. Quando você começa a ver outros sistemas, o sistema bancário, que no Brasil é muito amadurecida, a gente estava batendo um papo ali com a Camila, né, Camila? De décadas, né? Converso muito isso com meu amigo Wilson Oliveira, que está ali. Você tem décadas de amadurecimento. Aí, os bancos fazem um PIX e você olha para lá, não, vamos fazer o Open Health. A saúde está para o cheque, assim como os bancos estão para o PIX. Aí, pergunta por... Aí você sabe qual é a solução na cabeça da gente? É pegar a foto do cheque, assinar digitalmente, ou seja, pegar o mesmo processo antigo e tentar digitalizar. E esquece que o setor bancário se unificou com o Banco 24 Horas, quem é desse tempo aqui, que eu sou daquele Banco 24 Horas, né, que você sacava à noite e de manhã que ia lançar na tua conta, né? E que tinha toda uma limitação, depois integrou, depois permitiu para ser a infraestrutura de 15 minutos para o TED, aí depois o TED ficou